Hoje nós vamos falar sobre princípios de alta performance. Como a gente chegou a esse termo alta performance nas tropas de elite? Se nós formos buscar as origens desse termo, nós temos que ir lá para a antiguidade, na Odisseia de Homero, aquela famosa operação Cavalo de Troia. Você deve lembrar desta passagem. Os gregos ofereceram aos troianos um cavalo de madeira enorme como um presente, mas dentro daquele cavalo de madeira estavam escondidos soldados. Os troianos aceitaram aquele presente de grego, você já deve ter ouvido essa expressão, e na madrugada, na furtiva, de um jeito muito engenhoso, uma portinhola escondida foi aberta e aqueles soldados gregos, já dentro do templo de Príamo, eles conseguiram uma vantagem competitiva enorme. Essa operação talvez seja o primeiro recorte histórico que nós temos das tropas de elite, e daqui a pouco eu vou chegar naquilo que é alta performance, a empresa de alta performance, o comportamento de uma pessoa de alta performance e aquilo que é o nosso curso Superformance. Essa ação engenhosa, muito bem arquitetada, ela foi o primeiro ponto de contato daquilo que é uma empresa de alta performance. Se nós prosseguirmos na história, a gente chega na Segunda Guerra Mundial, que também foi uma outra alavanca importante para esse conceito de alta performance. Você deve lembrar que na Segunda Guerra, alguns combatentes com algumas características especiais, com alguns dotes na parte física, na parte intelectual, uma capacidade de suportar situações mais difíceis do que a média das pessoas, eles eram selecionados para fazer ações muito pontuais. A gente chamava isso de tropas de comandos. Essas tropas de comandos eram pequenos núcleos de combatentes que iam praticar missões muito espinhosas, muito difíceis. Esse conceito deu muito certo na Segunda Guerra Mundial, daí surgiram várias tropas de comandos. Quando a guerra acabou, esse conceito foi exportado para as polícias e por conta disso, seguindo esse mesmo modelo, essa mesma inspiração, as tropas de polícia no mundo inteiro começaram a criar as suas tropas de elite. Esse modelo começou na Europa, na Alemanha o GS-G9, que é o grupo tático alemão, na França o GIGN, que é o grupo tático francês, na Inglaterra o SAS, que é o grupo tático da Grã-Bretanha, e nos Estados Unidos as chamadas e famosas SWATs. Isso tudo foi na década de 60 e na década de 70. Aqui no Brasil chegou um pouquinho depois, na década de 80, com as tropas de elite no ambiente policial aqui no Brasil, como é o GAT de São Paulo, tropa que eu tive o orgulho e o privilégio de ser fundador e comandante. Durante 11 anos da minha vida eu atuei à frente dessa tropa. O BOP no Rio de Janeiro. Os nomes variam um pouco, mas os conceitos, os princípios e os valores se assemelham. E é por isso, vivendo nesse ambiente das tropas de elite, que a gente chega à conclusão que você pode também ter os predicados, pode também ter as características desses combatentes, desses policiais, desses homens de operações especiais que fazem coisas distintas. É possível, e mais do que isso, é possível que também as empresas possam ter os mesmos valores e os mesmos princípios das tropas de elite. Notem que se nós formos buscar, teremos outros registros mais na história, até a nossa cultura brasileira, num poema antológico de Gonçalves Dias, chamado Ijucapirama, também trata da história de um índio combatente. É uma história muito bonita. Diz o poema que um índio estava caminhando na selva com o seu pai, já um sujeito mais velho, cego, doente, um índio tupi. E quando ele chegou num determinado ponto da floresta, o pai estava muito cansado, ele pôs o pai para descansar durante um tempo e foi atrás de água para o pai. Nessa busca pela água, ele foi capturado pela tribo inimiga, pela tribo dos Aimorés. Ora, vocês já sabem muito bem que entre duas tribos inimigas, as coisas são muito complicadas. Esse guerreiro tupi foi capturado e foi levado para o centro da aldeia da tribo dos Aimorés, e lá ele foi julgado e foi condenado à morte. Porque era essa a lenda, era esse o código que existia entre as tribos. No momento que ele estava ali, pronto para ser executado pela tribo inimiga, ele levanta a mão e fala assim:
olha, eu não tenho nada contra o meu destino que está selado aqui. Eu só peço licença para poder levar um pouco de água para o meu pai, que é velho, cego, está doente no meio da floresta. Quando ele falou isso, os guerreiros aimorés interpretaram isso de uma forma muito diferente. Acharam que ele era um fraco, que ele era um covarde, que ele estava se negando a seguir o destino daquele que é um guerreiro capturado. E acharam até que por essa fraqueza o sangue que seria derramado dele não honraria os guerreiros aimorés que já tinham passado para a eternidade. E por conta desse desprezo resolveram liberá-lo. Falou, você não é digno de ser morto aqui para enaltecer a memória dos nossos guerreiros aimorés que já se foram desta vida. Você pode ir embora porque você é um fraco. Matar você significa nada para nós, não vai honrar os nossos guerreiros eternizados aqui. Antes deram uma surra nele e liberaram. Ele pegou, voltou para a floresta, achou a água, levou para o pai, e quando ele chegou perto do pai, ele entregou a água para o pai percebeu algo errado. O pai percebeu que ele estava um pouco ofegante. O pai percebeu que ele estava um pouco suado. O pai percebeu um cheiro ocre no ar, que era o cheiro do sangue à sua pele. E obviamente, mesmo velho, doente, mas sábio, ele fez as suas deduções. Ele imaginou que o filho tinha sido capturado, como de fato foi, e tinha implorado para ser libertado porque estava com medo de morrer. E disse o velho pai ao filho, tu choraste diante da morte? Na presença de estranhos chorastes? Não descende o covarde do forte, pois covarde, meu filho, não és. Possas tu, descendente maldito, de uma tribo de nobres guerreiros, seres presa de vis aimorés? Olha a beleza desse poema de Gonçalves Dias, que dialoga um pouco com aquilo que são os valores e os princípios que nós vamos explorar aqui no nosso curso Superformance. Então você que ouviu esse poema magnífico de Gonçalves Dias, pôde perceber que o pai, ele ficou muito entristecido, muito desapontado com o filho. Mas o filho, na verdade, ele fez a sua missão, ele cumpriu sua missão, que era trazer água para o pai. E depois, no resto da história, ele retorna lá para poder cumprir o seu ritual, mostrando o seu valor, mostrando que ele não teve medo diante do perigo, não teve medo, inclusive, diante da morte. São esses valores, são esses princípios que nós vamos compartilhar aqui com você no curso Superformance. Essa vontade de superar os obstáculos. Não é por acaso que no começo do curso nós falamos da sabotagem que pode acontecer com você, de querer desistir, de querer adiar ou de querer reclamar. Não tem caminho fácil, é o sacrifício, é o mérito, é o esforço e a beleza da jornada que vai nos conduzir a uma melhoria na nossa vida, no nosso futuro profissional. Força e honra!